Vamos começar primeiro com um bom dia, né, para todos, quero dizer que é um prazer mais uma vez tê-los aqui. Vamos começar orando, então. Senhor Deus e Pai poderoso, te agradecemos primeiramente, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem um propósito na nossa vida, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor tem caminhado conosco, tem nos mostrado o caminho, ó Pai. Sabemos de dificuldades entre as famílias, entre os irmãos, mas o Senhor nos mantém forte, ó Pai, o Senhor nos mantém no foco, Senhor. Obrigado mais uma vez por esse momento, Senhor. Obrigado pelos irmãos aqui presentes, por aqueles ainda que não puderam chegar, Pai. Obrigado, Senhor, pela comunhão dessa igreja e pela comunhão dos irmãos, Senhor. Esteja nos conduzindo aqui no estudo da sua palavra, ó Pai, que consigamos extrair aquilo que o Senhor quer que consigamos extrair nesse estudo, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor transmitindo essa palavra, Pai. Eu oro agradecida no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje, né, vamos começar falando da fé de Jairo, né? Pode passar o primeiro slide. A história de Jairo é bem conhecida na Bíblia, até ela é citada 3 vezes na Bíblia, né? A história do pedido de Jairo a Jesus. E são vários os versículos que vão falar sobre ele, mas a gente vai começar com a segunda parte de Lucas 8:50, onde ele fala que Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, tão somente creia e ela será curada." Isso tudo está muito relacionado à fé de Jairo. Mas quem foi Jairo, né? E por que, como diz o pastor Jean-Luc, né, se fala 3 vezes na Bíblia, é porque é uma verdade concreta, né? A Bíblia fala uma vez, repete e parece que se confirma lá na frente, né? No livro de Mateus, de Marcos e de Lucas, nós temos a história de Jairo. E toda vez que você lê cada uma das passagens da Bíblia, ela conta um pouquinho mais sobre, acrescenta uma coisinha na história de Jairo. Pode passar para o próximo. Então, quem foi Jairo, né? Pela atitude dele, primeiramente, a gente sabe que ele era um pai, que o amor era inabalável, né? E como que a gente consegue avaliar a posição de Jairo naquela época, né? Primeiro, ele era um homem importante, dirigente de uma sinagoga, um pai e um homem de uma fé estarrecedora, né? E isso até Jesus confirma pela ordenança que ele dá num determinado momento da história dele, né? Jairo, ele era um homem influente, pelo que se estudava, né? Porque a Bíblia conta que ele era um dos principais da sinagoga, que ele era como se fosse um chefe da sinagoga. E estudando quem eram os chefes, os principais, naquela época da sinagoga, os estudos trazem que, para ter uma posição dessa naquela época, tinha que ser alguém de bastante... Bom dia. Tinha que ser alguém de bastante... influência social, tinha que ser uma pessoa importante, uma pessoa respeitada, uma pessoa cujo nível social era alto, né? Não era qualquer uma pessoa que podia ser intitulado de chefe da sinagoga. Então, eu tenho aqui algumas características dos estudos que eu fui buscando através dos chefes da sinagoga daquela época. Algumas coisas eu já falei, que seria a sua posição de respeito, seria a qualificação intelectual dele, né? Não era qualquer um que podia ir lá e administrar a sinagoga. Ele tinha que ser um homem de exemplo, um exemplar, né? Uma pessoa que, né, na sociedade tivesse um bom testemunho. Provavelmente, Jairo também era uma pessoa de posses, né? Com uma vida economicamente estável, né? Devia ser um homem inteligente, sábio. Sábio a gente já consegue saber que ele era, né? Pela atitude que ele teve. Era um homem de estudo,
Era um homem que lidava com as finanças da igreja, com a parte, podemos chamar de jurídicas, para a igreja, não, né, da sinagoga, que é o nome que nós estamos usando aqui. Era um homem que provavelmente se tratava das burocracias, tratava daquela oração de sábado que é tão conhecida nas listas da sinagoga. Então, Jairo era um homem, pelo que se estuda, um homem de um alto nível, vamos dizer que ele poderia ser uma pessoa, nas nossas palavras de hoje, um figurão, né, da política, não sei, talvez da igreja, né, ele era uma pessoa socialmente muito conhecida. Mas um dos seus ministérios, aquele que fez chamar a atenção para a vida de Jairo, foi o da sua família, né, o ministério de pai. Pode passar, Franklin. Então, esse ministério de Jairo, como pai, ele levou ele a ter algumas atitudes. Primeiro, vamos, né, no contexto dessa história, vamos entender o porquê. Jairo, apesar de ser uma pessoa influente, de uma família renomada, né, uma pessoa conhecida, né, como nós vemos hoje, que tudo isso que eu falei não traz não deixa de ser um requisito para a família perfeita, né? Toda família tem as suas dificuldades, as suas tribulações, as suas mazelas, né? Quem não tem não sabe o que é família, né? Porque toda família enfrenta tudo isso. E Jairo tinha uma mazela, né? Conta, né, na Bíblia, nas 3 vezes que se cita a história de Jairo na Bíblia, que ele tinha uma filha de 12 anos que tinha uma doença incurável, né? E pelo que conta a Bíblia, né, a palavra de Deus, conta que isso fez com que Jairo tomasse uma atitude perante a sociedade, mas não perante só a sociedade, perante a dor que ele sentia no momento, né? Isso fez Jairo tomar algumas atitudes, né? Ele, como homem figurão, né, aquela pessoa conhecida, Jairo vai ao encontro de Jesus, né? E numa atitude, né? Bom dia, tudo bem? Bem-vindos. E numa atitude perante a sociedade, Jairo se quebra inteiro. O que ele faz? Ele adora Jesus. E o que ele faz? O que nos faz entender que ele adora Jesus é que ele se prostra aos pés de Jesus, né? Ele demonstra ali a sua fé, a sua adoração e o seu desespero também, porque ele suplica, né? Então, essas atitudes de Jairo mostram o quanto a nossa posição, a nossa firmeza, o quanto nós temos que nos aquebrantar ao chegar diante de Jesus para pedir alguma coisa, né? Que por mais que a posição social seja grande, por mais que a influência ele tenha, ele teria condições de pagar os melhores médicos para a filha dele, mas ele sabia que só tinha uma coisa que ele precisava fazer, ele só tinha uma chance na vida de continuar. Então, o que ele faz? Ele vai a Jesus. E com essa atitude, ele suplica, né? Minha filha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. E, olhando para tudo isso, né, Jesus vê Jairo chegando, ele o ouve, né? E a Bíblia diz que ele foi com ele, né? Ele ouviu o pedido de Jairo, que foi até ele numa atitude de amor, respeito, ele se prostra, né? E ele suplica. Então Jesus foi com ele, né? E aí a gente vê que tudo que importava na vida do pai era que a filha fosse salva. E nesse caminho, né, que ele enfrenta ali, né, a partir do encontro com Jesus,
eles começam a caminhar, tem uma multidão, né? A Bíblia fala sobre uma multidão, que ali onde Jesus ia se formava aquela multidão. Desculpa a minha voz de novo, ela começa a falhar. Se junta aquela multidão, e imagine o desespero de um pai, né? Nós, como pais, né? Ontem a gente estava numa reunião aqui, no final da reunião a gente até começou a dividir as nossas dores aqui, aqueles que têm filhos, né? Que imagina assim, você tendo que você está diante de um problema gigante e você encontra um remédio para o seu problema, a solução para o seu problema, e você está indo de encontro, está indo para resolver esse problema, mas aí você tem que passar pela multidão, tem que passar pelas dificuldades, né? Só que você tem que se manter firme, porque senão você perde a cabeça. E a história de Jairo é muito representativa nas nossas vidas por isso, né? Porque nós temos que crer, né? E crer no tempo de Deus, né? A gente entrega nas mãos de Deus e a nossa atitude seria não tirar das mãos de Deus, né? E deixar o tempo agir. O tempo de Deus até o agir. Então, nesse meio tempo, a gente acha, né, eles estão indo lá, mas no meio do caminho pode mudar. O tempo já era um fator que ia contra o pedido de Jairo, né? A filha dele já estava prestes a morrer, já estava ali, né? Era um desesperador. E Jesus, no meio daquela multidão, ele sente que alguém, no caminho da casa de Jairo, ele sente que alguém o toca, porque ele sente o poder sair dele. Ele não viu, mas ele sentiu. E aí, no meio do caminho, tinha essa mulher, aquela mulher que também dá a cura dessa mulher também dá um estudo, né, que vai trazer bastante edificação para as nossas vidas. Mas só comentando, essa mulher, ela sofria por 12 anos, a filha de Jairo tinha 12 anos, estava à beira da morte, essa mulher sofria 12 anos com uma hemorragia, um fluxo de sangue contínuo, e ela já tinha perdido tudo, tentando tratar, gastar tudo com médicos, e ela não conseguia, ela continuava doente. E no meio do caminho, Jairo naquela situação, Jesus caminhando em direção à casa de Jairo, Jesus para e sente que foi tocado, sente o poder saindo dele, e ele queria saber, né, quem me tocou. Para a mulher, só o fato, ela queria estar ali ser curada, e ela sabia, pela fé dela, que ela acreditava que ela só tocando em Jesus ela seria curada. E ela não queria nem que ele percebesse, né? Mas ela se levantou e ela se mostrou, né? Jesus pergunta e ela fala: eu te toquei e eu sabia que de te tocar eu seria curada. E Jesus fala para ela, né? Fala para ela que pela fé dela, ela foi curada, né? E aqui nós estamos falando de fé mesmo, né? Pela fé, ela foi curada. E no decorrer desse meio tempo, né? No desespero de Jairo, a caminhada no meio da multidão para a casa de Jairo, chega a notícia de que a filha de Jairo já tinha falecido, né? Só que Jairo agiu diferente do que talvez eu, né, você, como humanos, né, poderia estar reagindo. A filha de Jairo, a Bíblia fala de alguns de Jairo, provavelmente parentes, chega ali naquele... E, assim, é engraçado que a Bíblia fala que dá uma continuação na história, né, contando, né, que ali fala que enquanto eles conversavam, acho que eu escrevi isso, e estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e traz a notícia de que a filha de Jairo está morta. E eles ainda advertem, se ela está morta, por que ainda aborrece o mestre, né? Agora, se colocando no papel de Jairo, nós lutando contra o tempo, lutando contra a nossa posição, porque é um homem humilde, ele se humilhou, né? Ele é um homem humilde, ele saiu daquela posição dele de um senhor da sociedade, se prostrou, né?
se arrebentou porque a gente, quando busca alguma coisa, quando busca a resolução de algum problema, de alguma dor que a gente está sentindo perante a nossa família, quando a gente busca o ID. Eu já vou pegar, porque eu estou... Obrigada. Quando a gente busca, né? Teve até uma situação que eu presenciei, de uma vez eu estar no hospital com meu filho, que chegou uma senhora com uma criança. Meu filho estava esperando uma vaga para ser internado no hospital. Lá quando eu era criança pequena, lá em Poços de Caldas. Ele era pequenininho, estava, né, esperando uma vaga, né, no hospital para ele se internar, que ele tinha uns problemas. E eu lembro que tinha uma senhora que chegou, foram duas situações. Ela chegou com a mãe, que estava doente, e outra chegou com um filho, né, que acho que tinha quebrado o braço, acho que foi alguma coisa assim. E eu aguardei, meu filho passando mal, com dificuldade de respirar. Eu aguardei assim, aflita, né? Ele já tinha colocado oxigênio nele, mas a gente fica aguardando aflita ali, aquele momento. E aí chega uma senhora e fala, pelo amor de Deus, para tudo, tudo, não importa o que está acontecendo, atendam o meu filho, né? E ali tinha uma outra senhora, acho que era a mãe, não lembro muito bem na época, né? Que precisava ser entubada, uma correria. Não, para tudo que é o meu filho, precisa ser atendido, e não interessa o que está acontecendo, fez aquele escândalo no hospital. E eu fiquei olhando aquilo, ela ainda perguntou, mas quem é o médico? Qual é o sobrenome do médico que está aí de plantão? Liga para fulano. E ela queria que o problema dela fosse resolvido sem pensar que ali tinha outras pessoas. A gente não pensa. Como seres humanos, a gente não tem condição de pensar. A gente quer que o nosso problema seja resolvido, que seja até passado na frente, né? E Jairo estava ali, né? Já tinha recebido a notícia de morte, né, da filha. Nós, como eu estava falando, nós como humanos já não tinha mais o que fazer, né? Só que é como se Jairo tivesse tapado os ouvidos para aquela situação e continuado, né? Porque Jesus o ouviu e Jesus começou a caminhar com ele e não importava mais o que as pessoas falassem. Pode passar. E quando ele ouviu aquela mensagem, sua filha já é morta, Jesus deu uma ordem para ele, que eu acho que é uma das coisas mais importantes que ele acatou. A ordem que ele recebeu é crê, somente crê, né? Não precisa fazer escândalo, não precisa sair correndo, não precisa pedir o sobrenome do médico, não precisa querer passar na frente, somente creia, né? E olhando para esse somente creia, a gente vê que o somente é a palavra que a gente tinha que absorver, né? Somente creia, né? Não precisa crer, porque muitas vezes o que a gente faz? A gente crê, mas a gente tem medo. O medo dá uma enfraquecida na nossa fé. O medo nos torna... Põe o pé, tira o pé. Põe nas mãos de Deus, mas tira das mãos de Deus, porque eu acho que pelas minhas mãos eu vou resolver. Cremos e murmuramos. Ai, mas eu precisava para ontem, né, Deus? Eu queria ontem, eu queria que meu filho tivesse me obedecido, mas desde ontem, não hoje, né? Eu queria que, sei lá, que meu aumento de salário viesse ontem, não semana que vem, ou o tempo que Deus quiser, né? Cremos, mas exigimos um prazo, como eu já estava falando, vamos crer, mas vamos colocar um prazo, né? Faça um propósito com Deus, mas eu vou dar um prazo, né, para Deus me atender. Às vezes nós cremos, mas damos ouvido àquilo que é oposto ao direcionamento de Deus. Jairo fez diferente. Ouviu, Deus deu uma ordem, creia, somente creia. E ele não conseguiu ouvir aquelas pessoas falando, não oportune o mestre, já morreu, vamos tratar, em vez de seguir atravessando essa multidão, vamos tratar do sepultamento,
Não, ele ouviu a voz de Deus e continuou. E nos inclinamos também, às vezes cremos, mas nos inclinamos aos fatores físicos, né? Aquilo que a gente está vendo só, né? No caso de Jairo, ele se deparou com a morte da filha, fisicamente, nas nossas mãos. Como que a gente ia conseguir olhar, né, sem uma fé estarrecedora e continuar? Só que Jairo continuou. Tem mais um. Só que Jairo continuou rumo à casa dele, né? Atravessou a multidão, né? Passou pela mulher, recebeu a notícia, passou pela multidão, e na porta da casa de Jairo já se preparava o povo lá, já naquela correria, chorando, né? E tem até uma palavra que eu acho que eu nunca usei, prantearam, acho que até esse errado, pranteravam, é isso aí. Pranto e choro, né? Parece que o choro é uma coisa e o pranto é uma coisa muito mais dolorosa que o choro. É uma coisa mais sofrida que o choro. Mas ali na porta da casa de Jairo, aquela multidão estava desse jeito. Já nas vias de preparar o corpo da menina para o sepultamento, naquela época também, pelos estudos que foi feito, se fazia o sepultamento muito rápido. Então, eles estavam aguardando a chegada de Jairo para pegar essa menina e já levar para o cortejo, né? Só que ali, talvez olhando de novo para nós e fazendo a nossa comparação com a situação de Jairo, ali, olhando aquele povo, já ela é morta mesmo, já não tem o que fazer, né? Talvez a nossa atitude seria de desesperar, ou então de deixar quieto, porque já foi, né? Já passou, né? Mas Jesus olhou para aquele povo lá e falou: não, gente, ela só dorme, né? E o que aconteceu? O que o povo fez ali? Ao contrário de Jairo, que estava sendo influenciado por Jesus, o que o povo fez? O povo zombou. Zombou de Jairo, zombou de Jesus, né? Porque na cabeça deles, a fé deles era tão diferente da fé que Jairo desfrutava naquele momento, da ordenança que Jairo havia obedecido, né, de somente crer, era tão diferente que eles acreditavam mesmo que ela estava morta, que para ela não tinha mais jeito. Então, simplesmente Jesus, né? Ele pediu para aquela multidão se dispersar, entrou na casa de Jairo, somente com mais 3 discípulos, né? Os 2 irmãos, João, agora eu não vou lembrar o nome. Ele mais 3 discípulos, 2 irmãos e mais um, e Jairo e a mãe da menina. Ele entra na casa de Jairo e ele pega, né, impõe as mãos sobre a menina, toma ela pelas mãos e ele diz, né, em voz bem alta: menina, levanta-te. E nas três passagens, cada uma fala um pouquinho né, acrescenta um pouquinho de coisa. Em algumas vezes faz uma comparação que ela poderia estar, né, as pessoas, né, a parte daqueles que querem nos desacreditar da palavra de Deus, fala, não, mas talvez ela estivesse em coma, né? Talvez ela tivesse apagada, ela estava muito doente, talvez ela tivesse apagada só. Mas ali fala que, nenhuma das três histórias, fala que faz uma comparação quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, isso, que ele pediu que o espírito voltasse, né, para aquela pessoa, né? Então ela realmente estava morta, porque Jesus ordenou que o espírito voltasse. E ele pede, né, juntamente com a família, que dê de comer, porque, né, ela devia estar fraca. Então, nós deparamos
Eu acho que não tem outro slide, Franklin. Isso. Nós deparamos, então, com um mundo, hoje em dia, que nos fala assim, não tem mais jeito, está tudo perdido, o que você vai fazer? Né? Às vezes as pessoas falam, o que você tem que fazer é só descansar. Entrega nas mãos de Deus, né? E muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, muitas vezes, como, né, a gente tem estudado bastante, entrega nas mãos de Deus. E muitas vezes as pessoas não falam creia. Muitas vezes a gente não quer crer, a gente crê e vai lá e dá uma ajeitadinha com as nossas mãos. A gente crê, mas a gente fica olhando, meu Deus, e se isso e aquilo acontecer? É muito difícil, nós como humanos, né, nós temos a tendência, né, de colocar nas mãos de Deus e tirar. Colocar nas mãos de Deus e tirar. Mas nós somos, além de humanos remidos, nós temos que ter o discernimento. É muito difícil isso, mas é uma luta contra a nossa natureza diariamente, né? Suplicando mesmo que Deus nos faça seres espirituais, que tenhamos esse discernimento de crer e descansar. Somente crer, né? Somente crer. E eu falo por mim, eu tenho muita dificuldade, eu quando me vejo diante de um problema, principalmente com meus filhos, quem quer um problema com os filhos? Ninguém quer. Quem quer um problema no trabalho? Quem quer um problema com uma pessoa amada? Ninguém quer. A gente se vê, né, querendo resolver aquilo pelas nossas próprias mãos. E esse estudo, né, sobre Jairo, e ainda no meio tem a cura da mulher com fluxo de sangue, ele nos traz a lembrança que é a nossa fé, pura e simplesmente a nossa fé que vai mover o coração de Deus, que vai resolver aquele nosso problema, né, da forma que Deus quer, porque Deus quer o melhor para nós, e a gente tem que confiar na vontade dele para as nossas vidas e somente crer, né? Aqui a gente tem, eu coloquei algumas características de Jairo, que ele deveria ser um pai amoroso, preocupado com a família, até porque a posição que ele estava exigia isso dele, né? Exigia que para estar na posição que ele tivesse, não podia ser qualquer um, tinha que ser uma pessoa de uma família estruturada, né? Então, eu imagino que pelo desespero, pela atitude que descreve a Bíblia que ele teve, né, de chegar a adorar, se prostrar e suplicar, ele deve ter sido um pai amoroso. E nós devemos copiar o exemplo de Jairo nesse sentido, né? Humilde, né? Lembrando do que a gente falou aqui, que muitas vezes é muito difícil se humilhar, até sozinho mesmo, na presença de Deus. A gente fala, nossa, eu estudei tanto, né? Os entendidos, os senhores da ciência, os médicos, né? Psicólogos, né? Não tem jeito, para essa questão não tem mais o que fazer. Mas nós temos exemplos aqui na igreja, né? Quando a gente vê a irmã Gorete caminhando, dirigindo, dando testemunho, né? O irmão Ávila, né? Então nós somos agraciados e motivados a crer também, o quanto nós cremos que muita gente estava só esperando uma notícia definitiva da situação desses irmãos que eu citei aqui. Mas, assim, pela fé, nós recebemos a notícia do milagre deles dois, né? E muitos outros, e muitos outros. E o que nos diferencia do mundo é não culpar a Deus quando a vontade dele é feita, diferentemente da nossa vontade. O que nos diferencia do resto do mundo é isso. Jairo confiava em Deus, cegamente, pelo que diz o texto bíblico, né? Ele confiava de forma a ter paciência, a ser cauteloso, a não pegar, imagina pegar Jesus, vamos logo, deixa essa mulher aí, vamos logo, resolver o meu problema. Ele confiava em Deus e ele era cauteloso.
cheio de fé, que eu acho que é uma das principais características de Jairo para essa situação. Sábio. Sábio porque hoje nós vemos, eu tenho alguns exemplos até de algumas pessoas que eu conheço, que deparou com problemas dos filhos, e a primeira coisa que fez foi levar o filho para uma sessão espírita, é demônio. Vamos descarregar. É o demônio. A gente sabe, sim, que existem força maligna para nos atacar, para nos tirar do foco, para fazer nos acreditar que não é a nossa fé que vai mover, que não é a nossa fé que vai consertar, não é a nossa fé que não é através da nossa fé que vamos conseguir. Eu conheço, como eu falei, pessoas que pedem para fazer um mapa espiritual, um mapa astral, né? E achando que dali vai sair uma receita de bolo. Oi? Exato, que dali vai sair uma receita de bolo, né, para resolver os problemas dos filhos, né? Então ele foi sábio, porque ele foi no lugar certo, ele foi no único lugar que poderia ser resolvido, né? No único lugar que ele poderia achar o real retorno para o problema dele. Amém. Amém. Ela saiu da escola, estava subindo uma amiguinha para casa, e logo à frente dela estava uma amiguinha e uma coleguinha. E aí o motoqueiro foi desviado numa rapeiragem de uma mulher que estava passando de carro, e ele subiu na calçada e pegou de cheio na menina que estava na frente da minha filha. Então, assim, eu creio que foi um livramento, porque eu oro todos os dias pela minha filha. Eu entrego ela na mão de Deus, peço para ele entrar na ida, na vida, na escola, para cantar os anjos. E naquele momento eu só agradeci a Deus, falei, Senhor, foi o teu milagre, poderia ter sido a minha filha. Poderia, porque ela estava ali vulnerável. E depois a gente ficou preocupado, né, orei pela menina, mas assim, a gente agradece porque o Senhor livrou a minha filha, poderia ter sido ela. Então, mas a gente vê como Deus é bom, como Ele responde no nosso coração. Não, mas Deus responde também, das vezes, assim, no seu caso, uma maneira tão, né, tão, parece até sobrenatural. Mas eu orei, esses dias eu estava numa angústia, que meu filho queria sair, eu não queria deixar, queria sair, eu não queria deixar. Eu falei, meu Deus, dá um jeito de segurar esse moleque aqui, que eu não aguento mais falar não, e ele ficar bravo comigo, não sei mais o que fazer, porque eu não é simplesmente trancar a porta de casa e deixar o menino preso dentro de casa. Aí ele quebrou o pé. Falei, graças a Deus. Quem que vai entender, né? Mas graças a Deus, eu olho aquilo como ele quebrou o pé, machucou, teve que pôr gesso, fiquei de madrugada no hospital com ele quis tirar o gesso, mas eu dei graças a Deus, porque isso o impediu de... Deus me ouviu, de algum jeito ele me ouviu, né? Quebrando o pé do Davi, mas me ouviu. Então, eu dou graças a Deus, sim, por algumas coisas que acontecem. Como diz a vozinha do Frank, que eu sempre falo aqui, não me canso de falar, em tudo dá graças. Em tudo dá graças. Ele falou, poxa, mãe, você tá dando graças a Deus que eu quebrei. Eu falei, filho, vai além, vai além. E é isso mesmo. O que você falou é o poder da oração. Eu estava ali pedindo para ele, porque eu já não sabia mais. Ele é maior que eu, ele é forte. Eu falava, filho, vou segurar na mão dele. Ele fala, não vai, né? Vou trancar a porta de casa. É lógico que ele nunca fez isso, passar por cima de mim, né? Mas se ele quisesse, né? Ele que não me ouça, ele conseguiria sair. Mas eu não queria usar a força com ele. Então, Deus deu um outro jeito. Então, é isso, o poder da oração, né? É o poder da oração. No caso de Jairo, ele ouviu dizer que a filha dele estava morta, mas da morte, né, fomos agraciados com um milagre, né, estudando a história de Jairo. E ele foi determinado. Ele foi determinado porque ele atravessou, né, a multidão, teve que parar, porque Jesus sentiu que foi tocado, sentiu que o poder saiu dele, teve a cura da mulher.
ele teve que continuar andando, mesmo com a notícia de que a filha já era morta, ele continuou andando até chegar na casa dele, porque ele teve fé, né? Ele creu no milagre. Então, era isso a minha mensagem de hoje. Tem até um versículo que eu coloquei, que eu acho que eu coloquei onde fala sobre o somente crer, que é o versículo que fala sobre a fé. E eu vivo falando sobre esse, acho que não é esse não, mais um. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Igual a Rafaela falou. Fé, oração. Isso, caminham juntos. E ali, como é que a gente vai explicar? Poderia ter sido, mas não foi, né? Foi um livramento. E, bom, irmãos, era essa a mensagem que eu tinha hoje. Ela é bem sucinta. A história de Jairo é contada 3 vezes exatamente da mesma forma na Bíblia, como eu falei. Algumas vezes fala que tem algumas pinceladas a mais que cada texto dá, mas basicamente fala sobre a fé dele, que ressuscitou a filha dele no leito de morte. E o que eu tinha para falar hoje era isso, que as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, né, não são pela nossa força que a gente vai resolver, é através da fé, né, do tão somente crer, né, e não deixar que as outras coisas venham diluir a nossa fé, né, o medo, né, a acreditar naquilo só que vemos, né, as coisas físicas, palpáveis, que é o que nós vemos, e as coisas que o mundo nos derrama sobre nós, né, que muitas vezes nós, estudando, né, eu estou fazendo um estudo para uma palavra de amanhã, na reunião das mulheres, que tudo sobre esse estudo põe a palavra de Deus em xeque, né? Mas isso é porque isso? Será que é isso mesmo? Então, nós estamos sendo bombardeados de pontos de interrogação. Mas será? Né? A pessoa... E acho muito engraçado que quem coloca a palavra de Deus em xeque conhece ela muito bem. Por isso que nós, como cristãos, como famílias, temos que conhecer a palavra de Deus afinco, a ponto de poder não simplesmente deixar que as pessoas venham nos fazer nos inquirir e a gente não tem uma resposta para dar. Então, era isso. Não sei se alguém tem alguma coisa para falar. E dê. Eu quero agradecer por essa palavra. Isso me lembra uma conversa que eu tive ontem com uma irmã. Ela está com uma série de problemas. Então, o que acontece? Algumas irmãs chegam para ela e falam assim, isso é pecado. Isso é falta de fé. Isso é não sei o quê. Ao invés de levar a pessoa a aumentar a fé dela, a fé dela é de freio, né? Aumentar a fé da irmã, faz levar a irmã mais para baixo. Que nem esses amigos aí do Jairo, a filha já morreu. E eu falei para ela, olha, deu meu testemunho de quando eu fiquei cega, aqueles meses que eu fiquei sem enxergar, e a única coisa que eu falava para Deus era, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. E o único hino que eu conseguia cantar era no controle cristais. E tinha dia que eu falei para ela, eu falei isso para ela, eu falei, tinha dia que eu não conseguia orar, mas eu falava assim, Senhor, eu não estou conseguindo orar, me perdoa. Mas houve a oração daquelas irmãs e dos meus irmãos que estão orando por mim, porque isso também fortalece a gente, entendeu? E ela falou assim, é mesmo dele. E eu falei, olha, quando alguém quer dizer isso para você, você lembra do que está escrito lá em Isaías 53? Que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Não a dor da enfermidade, porque nós somos humanos, nós vamos sofrer, mas a dor do nosso pecado.
E lá Exato. na Epístola de João, que se confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda a tua iniquidade. Amém. Então, pecado confessado é pecado perdoado, eu falei para ela. Entendeu? E o que é ter pecadinho e pecadão? Todos os nossos pecados foram pagos por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, quando alguém quer dizer isso para você, você fala, olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Entendeu? E não é falta de fé, não. Gente, nós somos humanos. Nós estamos aí para sofrer, falei para ela, para sofrer. Nós vamos ficar doentes, nós vamos pegar Covid. Só que o crente, o cristão verdadeiro, ele tem uma outra maneira de resolver as coisas. Sim. O quê? A oração, a fé, a confiança de que Deus está do nosso lado. Foi o que Jesus Cristo falou. Eu estarei com vocês todos os dias. Não é só de manhã, não é só de tarde, não é só de madrugada. É a todo tempo. E aí consegui falar algumas coisas para ela e eu louvo a Deus por essa tua palavra, que veio confirmar as coisas que eu falei ontem. Amém, mas é uma verdade mesmo. Às vezes a gente deixa a nossa fé ser, né, diluída com esse monte de coisa. Fala, não, mas é pecado, você está no pecado, você está caminhando errado, né? E aí o que acontece? Desvia, né, o nosso foco, né? Enfraquece a nossa fé. Mas é isso mesmo. Você vai embora, Ide? Ah, então vai lá. Ele não saiu ainda, ele está dando aula ali ainda, que eu acabei de ver. Não, então é isso. Alguém mais? Alguma dúvida? Alguma crítica? Alguma coisa? Então, Ide, você ora para a gente finalizar aqui? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, pela vida da Liliane, pela vida do Franco, que tem se disposto, Deus querido, a estudar, a trazer essas mensagens tão edificantes para a nossa vida, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por cada vida aqui presente, por cada família que está aqui representada. Nós te pedimos em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor desperte a tua igreja, Senhor, para estar aqui na escola bíblica dominical, nos cultos regulares, Pai, porque é na escola bíblica que nós aprendemos, que nós fazemos perguntas e que nós esclarecemos as nossas dúvidas, ó Deus. Fica conosco neste dia, fale conosco através do pastor Irlande nessa manhã, à noite, que todos possam sair diferentes da maneira como chegaram, Pai, edificados com a tua santa palavra. Assim nós oramos com gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigada.